A irmã do chefe da máfia desabou no chão de repente. Os convidados correram até ela em pânico. A garçonete gordinha os empurrou para trás. Ninguém encoste nela. Um executivo furioso segurou seu braço. Você é só uma garçonete. Ela se soltou e olhou direto para o bonito chefe da máfia. Sua irmã está tendo um AVC. Me dê 3 minutos ou você pode perdê-la para sempre. O salão inteiro congelou. Cada vida ali agora dependia da mulher que ninguém tinha notado. Evelyn já estava de joelhos ao lado de Sofia antes que o salão entendesse o que estava acontecendo. Chamem o SAMU. Digam que é possível AVC. Mulher, 30 anos. Os sintomas começaram há menos de 1 minuto. Ninguém se mexeu. Evelyn ergueu os olhos com firmeza. Agora Adriano tirou o celular do bolso. Ao redor deles, o pânico se espalhava pelo salão. Um convidado gritou pedindo água. Outro homem tentou segurar Sofia por baixo dos ombros, como se fosse levantá-la. Evelyn segurou o pulso dele. Não a mova. Ela não pode ficar no chão. Pode sim. A autoridade na voz dela o deteve. Evelyn voltou a atenção para Sofia. Você está me ouvindo? Sofia piscou. Sim. A palavra saiu grossa e distorcida. O estômago de Evelyn se apertou, mas nada transparecia em seu rosto. Ótimo. Olhe para mim. Só para mim. Ela examinou o rosto de Sofia. Sorria para mim. Sofia tentou. O lado esquerdo mal se moveu. Levante os 2 braços. Sofia os ergueu. O braço esquerdo caiu quase imediatamente. Evelyn checou o horário. Os sinais eram inconfundíveis. Rosto caído. Fraqueza no braço. Dificuldade na fala. O tempo importava agora mais do que quase tudo. Atrás dela, Gregório Assis finalmente abriu caminho entre a multidão que se formava. Evelyn, o que diabos você está fazendo? Ela o ignorou. Gregório agarrou seu ombro. Estes são convidados particulares. Volte para o seu posto. Evelyn se soltou dele sem tirar os olhos de Sofia. Senhor, se interferir de novo, pode custar a essa mulher a chance de se recuperar. O rosto dele avermelhou. Você é garçonete. Evelyn finalmente olhou para ele. Agora não. O salão silenciou de novo. Adriano continuava ao telefone, respondendo às perguntas da central com precisão seca. Evelyn percebeu Sofia tentando engolir. Sem água, disse imediatamente. Um convidado que segurava um copo parou. Mas ela não precisa de nada pela boca. A deglutição dela pode estar comprometida. Evelyn se ajeitou com cuidado, mantendo Sofia segura e observando a respiração dela. Sofia, fique comigo. Me diga seu nome completo. Sofia Moretti. Ótimo. Você sabe onde está? Sofia lutou para responder. O medo entrou em seus olhos. Evelyn segurou a mão dela. Você está indo bem. Não force as palavras. Só respire. Do outro lado, Adriano observava. Homens 2 vezes maiores que Evelyn tinham empalidecido. Executivos, que comandavam milhares de funcionários, gritavam uns sobre os outros. Evelyn era a única pessoa no salão que parecia intocada pelo caos. Adriano encerrou a ligação. A ambulância chega em 3 minutos. Ótimo. Precisamos do horário exato em que os sintomas começaram. Adriano olhou para a mesa. Ela derrubou o garfo às 20h17. Ela estava normal logo antes disso? Sim. Algum anticoagulante, cirurgia recente, alguma condição médica? Adriano respondeu a cada pergunta. Talvez pela primeira vez em anos, Adriano Moretti fazia exatamente o que alguém mandava, sem discutir, sem ameaçar, sem exigir explicações. Os olhos assustados da irmã tinham tirado dele toda a hierarquia e todo o poder do salão. Só existia o tempo, e Evelyn sabia bem como ele desaparecia rápido. Sirenes começaram a ser ouvidas lá fora. Gregório deu um passo à frente de novo. Isso já foi longe demais. Adriano virou a cabeça. Um único olhar o deteve. Toque nela de novo, disse Adriano baixinho. E você vai responder a mim. Gregório congelou. Segundos depois, os paramédicos entraram com o equipamento. Velan passou um relato conciso ao paramédico responsável. Queda facial súbita, fraqueza no braço esquerdo e disartria. Última vez normal, às 20h17. Nada de comida ou líquido oferecido. Ela permaneceu responsiva. Via aérea estável.
Os paramédicos a encararam. Você é da área da saúde? Evelyn hesitou. Ex-enfermeira de UTI. Adriano ouviu cada palavra. Os paramédicos colocaram Sofia na maca e a levaram correndo até a saída. Adriano seguiu atrás, depois parou ao lado de Evelyn. Por um segundo, o homem temido parecia menos um chefe da máfia e mais um irmão mais velho apavorado. Você sabia exatamente o que fazer. Evelyn olhou para as portas por onde levavam a irmã dele. Eu sabia o que não desperdiçar. O quê? Ela encarou os olhos dele. Tempo. Depois deu um passo para trás, mas Adriano Moretti não esqueceu o rosto dela. À meia-noite, Sofia já estava numa UTI neurológica. Adriano ficou parado do lado de fora das portas de vidro enquanto os médicos se moviam ao redor da irmã. Ele tinha passado a vida acreditando que todo problema podia ser controlado com preparo, dinheiro, influência ou medo. Nenhuma dessas coisas tinha reconhecido o AVC de Sofia. Uma garçonete tinha reconhecido, e isso o incomodava quase tanto quanto o fascinava. O celular não parava de tocar. Executivos queriam notícias. Sócios ofereciam especialistas particulares. Vanessa Prado já tinha mandado 3 mensagens perguntando se devia ir ao hospital. Adriano ignorou todas. Em vez disso, ligou para um dos poucos homens em quem confiava de verdade. Descubra quem é Evelyn Rocha. Houve uma pausa. A garçonete. Sim. Até que ponto? Adriano olhou pelo vidro para Sofia. O suficiente para me dizer por que uma mulher que serve vinho sabia mais que todo mundo naquele salão. Pela manhã, Adriano tinha a resposta. Evelyn Rocha não tinha exagerado suas qualificações. Ela as tinha diminuído. Havia se formado entre as melhores da turma de enfermagem, com excelentes avaliações clínicas, e trabalhado numa UTI onde antigos supervisores a descreviam como incomumente calma em emergências. Não havia processos disciplinares, nenhuma acusação de erro profissional, nenhuma demissão suspeita, nada que explicasse por que ela estava carregando pratos em vez de cuidar de pacientes. Adriano leu o relatório 2 vezes, depois uma terceira. Uma linha chamou sua atenção. Pedido de demissão voluntário, motivos familiares. Só isso. Adriano detestava informação incompleta. 3 dias depois, ele voltou ao restaurante. Gregório quase correu pelo salão quando o viu. Senhor Moretti, fico aliviado ao saber que sua irmã está estável. Por favor, entenda que o que aconteceu naquela noite foi completamente fora do nosso onde está a Evelyn. Gregório parou. Como? Evelyn Rocha. A expressão de Gregório se fechou. Ela está trabalhando. Então eu espero. Adriano escolheu uma mesa tranquila. Minutos depois, Evelyn se aproximou trazendo um cardápio. Não demonstrou nenhuma surpresa visível. Boa noite, Sr. Moretti. Você se lembra de mim? Sua irmã desmaiou durante o meu turno. Você é difícil de esquecer. O canto da boca dele quase se moveu. Quase. Como ela está? Melhorando? O alívio suavizou o rosto de Evelyn na hora. Não curiosidade, não cálculo. Alívio. Ela consegue falar? Algumas palavras. Os médicos estão otimistas. Evelyn soltou o ar. Que bom. Adriano a observou. Você nunca me disse que era enfermeira de UTI. Você não perguntou. Você não achou que fosse relevante. Naquela noite era relevante. Hoje você precisa de alguém para anotar seu pedido. Ela abriu o bloco de notas. Adriano não tocou no cardápio. Por que você saiu? Pela primeira vez, algo mudou na expressão dela. Um pequeno muro se ergueu. Isso não está no cardápio de hoje. Investiguei sua vida profissional. Os olhos dela ficaram afiados. Você me investigou. Eu precisava saber quem salvou minha irmã. Você podia ter perguntado. Foi o que acabei de fazer. E estou escolhendo não responder. A maioria das pessoas ficava nervosa quando Adriano as encarava. Evelyn simplesmente esperou. Por fim, ele disse: seu registro diz motivos familiares. Os dedos dela apertaram levemente a caneta. Isso era pessoal. Adriano reconheceu o aviso e, de um jeito incomum, o respeitou. Elle se recostou. Então não vou perguntar de novo. Isso a surpreendeu. Antes que ela pudesse responder, Gregório apareceu ao lado da mesa. Algum problema, Sr. Moretti? Não. Gregório olhou para Evelyn. Se o comportamento dela está incomodando o senhor, posso designar outra garçonete. O olhar de Adriano ficou gelado.
O comportamento dela salvou minha irmã. Gregório engoliu em seco. Claro. Eu só quis dizer eu sei o que você quis dizer. Gregório desapareceu. Evelyn olhou para Adriano por um longo momento. Você não precisava fazer isso. Precisava sim. Não precisava. Homens como você costumam achar que precisam. Isso arrancou dele o mais fraco dos sorrisos. Você tem opiniões fortes sobre homens como eu. Tenho opiniões fortes sobre todo mundo. Pela primeira vez desde o colapso de Sofia, Adriano sentiu algo inesperado. Diversão. Evelyn bateu a caneta contra o bloco. Então, você vai comer mesmo? Adriano finalmente abriu o cardápio. Mais tarde, naquela noite, outra informação chegou até ele. Uma antiga colega de UTI lembrou por que Evelyn tinha começado a faltar em turnos opcionais antes de se demitir. A mãe dela tinha adoecido, não de leve, não por pouco tempo. A doença durou anos, e quando Adriano perguntou que tipo de doença poderia fazer uma das enfermeiras mais promissoras do hospital abandonar a carreira que havia construído, a resposta veio baixinho. Alzheimer. Adriano olhou para Evelyn do outro lado do restaurante. Ela ria com um casal de idosos enquanto servia café para eles. Nada nela sugeria amargura. Nada pedia admiração. Pela primeira vez, Adriano entendeu que o mistério não era porque Evelyn Rocha tinha deixado de ser enfermeira. Era o que ela tinha amado o bastante para abrir mão da enfermagem. Adriano poderia ter pedido outra investigação. Em vez disso, fez algo menos comum para ele. Esperou. A recuperação de Sofia exigia a maior parte da atenção dele. A fala dela melhorava devagar. Depois, a mão esquerda começou a responder à fisioterapia. Cada pequena vitória mudava o clima ao redor do quarto do hospital. Uma tarde, Sofia o pegou lendo de novo o histórico profissional de Evelyn. Você está obcecado. As palavras dela ainda saíam mais lentas do que antes, mas a provocação era clara. Sou detalhista. Você já leu essa página 4 vezes. Adriano dobrou o relatório. Sofia sorriu. 5. Ele a ignorou, mas a pergunta ficou. Por que uma mulher talentosa o bastante para construir uma carreira em terapia intensiva simplesmente iria embora? A resposta veio da doutora Clara Benevides, uma antiga colega de UTI que aceitou falar só depois que Adriano deixou claro que Evelyn não estava em nenhum tipo de problema. Evelyn não saiu porque parou de amar a enfermagem. Clara contou a ele. Ela saiu porque amou alguém mais. A mãe dela, Marlene Rocha, começou esquecendo coisas pequenas primeiro. Compromissos, nomes, onde tinha deixado as chaves. Depois veio o diagnóstico. Alzheimer. No começo, Evelyn achou que conseguiria administrar os dois mundos. Trabalhava plantões de 12 horas na UTI, atravessava a cidade depois, preparava as refeições da mãe, organizava os remédios, pagava as contas e dormia quando o cansaço permitia. Por quase 2 anos, quase não reclamou. Depois Marlene piorou. Começou a sair andando sozinha. Uma vez Evelyn a encontrou a 3 quarteirões de casa, de chinelo, na chuva. Outra vez Marlene deixou o fogão aceso porque tinha esquecido que estava cozinhando. Ela precisava de cuidado em tempo integral. Clara disse. Por que Evelyn não contratou alguém? Ela contratou. Adriano não disse nada. A expressão de Clara endureceu um pouco. Cuidado de qualidade é caro, Sr. Moretti. Evelyn gastou as economias, depois a aposentadoria, depois quase tudo que tinha. Adriano olhou para o dossiê. O pedido de demissão voluntário, de repente, significava algo muito diferente. Ela largou tudo para virar cuidadora da própria mãe. Ela escolheu a mãe dela. Não havia admiração na voz de Clara. Só fato. Como se a própria Evelyn rejeitasse a ideia de que cuidar da mulher que a criou merecesse aplausos. Quanto tempo até Marlene morrer? Adriano ficou em silêncio. E depois, Clara suspirou. Nessa época, Evelyn estava de luto, financeiramente arrasada e exausta. Voltar para a terapia intensiva não era tão simples quanto vestir o jaleco de novo. Então ela arrumou um trabalho que pagava as contas enquanto decidia se ainda queria dedicar tanto da vida à medicina. Naquela noite, Adriano voltou ao restaurante. Evelyn carregava uma bandeja quando notou. Você de novo? Decepcionada? Preocupada. Você anda comendo comida de restaurante demais. Ele quase sorriu. Ela pousou o café dele sem perguntar.
Adriano a observou virar-se para outra mesa, onde uma senhora idosa lutava para ler o cardápio. Evelyn se agachou ao lado dela em vez de ficar de pé olhando de cima. Descreveu com paciência vários pratos, sem nunca deixar a senhora se sentir constrangida. Algo dentro de Adriano mudou de lugar. Ele tinha passado anos medindo pessoas pelo que podia usar contra elas. O que queriam, o que temiam, o que podiam ser persuadidas a sacrificar. Evelyn tinha sacrificado quase tudo e aparentemente não esperava nada em troca. Quando ela voltou, Adriano disse: "Soube da sua mãe." A expressão dela mudou na hora. "Da sua investigação? De alguém que trabalhou com você?" Evelyn desviou o olhar. Por vários segundos, nenhum dos dois falou. "Sinto muito", disse Adriano. Ela pareceu quase surpresa com a simplicidade daquilo. "Obrigada. Você abriu mão da carreira por ela." "Não", Adriano franziu a testa. "Eu sei o que aconteceu. Você conhece os fatos." Evelyn se sentou diante dele por um momento, embora ainda estivesse tecnicamente trabalhando. "E eu não abri mão da carreira pela minha mãe. Eu escolhi minha mãe enquanto ainda a tinha." A voz dela permaneceu firme. A enfermagem continuaria existindo depois. Ela não continuaria. Adriano não teve resposta. "Você se arrepende?" "Perder ela todo dia." Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Nunca." Depois se levantou. Antes de sair, Evelyn olhou para trás. A parte mais difícil não foi vê-la esquecer meu nome. Adriano esperou. Foi perceber que eu ainda sabia exatamente quem ela era. Ela se afastou. Pela primeira vez, Adriano Moretti não perseguiu uma pergunta até ter todas as respostas. Simplesmente a observou e entendeu que a mulher que tinha salvado Sofia já passara anos tentando salvar alguém que sabia nunca poder curar. O respeito veio primeiro. Algo mais quente começava a nascer atrás dele, e Adriano ainda não estava pronto para dar nome a esse sentimento. Vanessa Prado ouviu falar de Evelyn pela primeira vez através do próprio Adriano. Isso já bastou para chamar sua atenção. Durante anos, Vanessa tinha ocupado um lugar cuidadosamente indefinido ao lado dele. Comparecia aos jantares beneficentes, aparecia em jantares particulares e circulava pelo círculo social dele com a confiança de uma mulher que todos supunham que um dia se tornaria algo mais. Adriano nunca fizera essa promessa. Vanessa apenas se acostumara com o fato de que ninguém desafiava essa possibilidade. Então uma garçonete começou a aparecer nas conversas dele. Não com frequência. Isso piorava tudo. Adriano raramente falava de alguém sem motivo. Na suíte do hospital de Sofia, Vanessa chegou trazendo flores e encontrou Evelyn já lá. Sofia estava sentada perto da janela, praticando palavras devagar com fichas de exercício da fonoaudióloga. Evelyn ergueu uma delas, sem necessidade. Sofia a encarou. "Você é má." "Pronúncia excelente." Sofia riu. Adriano também. Vanessa parou na porta. Não conseguia lembrar a última vez que o tinha ouvido rir com tanta naturalidade. Evelyn anotou primeiro e se levantou. "Você deve ser a Vanessa." O sorriso de Vanessa era perfeito. "E você deve ser a garçonete." O ambiente esfriou. Evelyn apenas assentiu. "Também isso." Depois, Vanessa encurralou Gregório no restaurante. "Você deixou uma funcionária com uma carreira clínica encerrada assumir o controle de uma emergência médica envolvendo uma das famílias mais poderosas desta cidade." Gregório ficou na defensiva na hora. Tentei detê-la. Então talvez as pessoas devessem saber disso. Em poucos dias, os boatos começaram a circular. Diziam que Evelyn tinha exagerado os sintomas de Sofia, que tinha atrapalhado os convidados. Alguém alegou que ela havia anunciado seu passado na enfermagem para impressionar Adriano, embora Evelyn tivesse feito exatamente o oposto. Gregório a chamou até a sala dele. "Você criou um problema de responsabilidade. Reconheci um AVC. Você agiu fora da sua função. Minha função era ser a pessoa mais próxima que sabia o que estava acontecendo. Você constrangeu convidados importantes." Evelyn o encarou. "O cérebro de uma mulher estava perdendo fluxo sanguíneo e você está preocupado que alguém se sentiu constrangido." A mandíbula de Gregório se travou. "Vou registrar uma advertência formal no seu prontuário funcional. Por salvá-la, por recusar ordens da gerência." Evelyn olhou para o papel,
Depois o empurrou de volta pela mesa. Não vou assinar isso. Gregório se inclinou para a frente. Você deveria lembrar como garçonetes são fáceis de substituir. A expressão de Evelyn permaneceu calma. Você também é. O confronto talvez tivesse ficado só entre eles, se Sofia não tivesse ficado sabendo. Ainda em recuperação, ela chegou ao restaurante com Adriano 2 dias depois. Gregório correu até eles. Senhorita Moretti, que surpresa maravilhosa. A fala de Sofia ainda era pausada, mas cada palavra saía clara. Soube que você advertiu a Evelyn. O sorriso de Gregório vacilou. Houve questões de procedimento. Sofia o encarou por vários segundos. Eu me lembro daquela noite. Gregório não disse nada. Lembro de gente gritando. Lembro de alguém tentando me dar água. Lembro de ficar apavorada porque meu braço não se mexia. O olhar dela endureceu. E me lembro da Evelyn. Vanessa, que estava por perto, interveio. Ninguém nega que ela ajudou a Sofia. A questão é se ela pode ter exagerado o perigo. Sofia se virou para ela. Minha neurologista não achou isso. O sorriso de Vanessa ficou tenso. Só quero dizer que emoções podem distorcer memórias. Meu cérebro foi lesionado, Vanessa. Não minha inteligência. O silêncio se espalhou pelo salão. Adriano observava sem interferir. Sofia continuou. Evelyn reconheceu o que estava acontecendo antes de qualquer um. Ela impediu que me movessem. Impediu que me dessem qualquer coisa para engolir. Fez a ambulância ser chamada na hora. Depois olhou direto para Gregório. Você tentou afastá-la de mim. Gregório empalideceu. Eu estava mantendo a ordem. Não, disse Sofia. Ela estava. Do outro lado do salão, Evelyn tinha parado de se mexer. Não tinha pedido a Sofia para defendê-la. Não tinha pedido a Adriano para intervir. Isso importava para ele. Vanessa viu Adriano olhando para Evelyn e entendeu algo que não esperava. Gratidão estava virando respeito. Respeito estava virando apego. E ao contrário de dinheiro, influência ou posição social, era algo que Vanessa não conseguia simplesmente comprar. Então tomou uma decisão. Se Evelyn Rocha não podia ser descartada como apenas uma garçonete, Vanessa encontraria outro jeito de fazer Adriano duvidar da mulher que ela fora antes de se tornar uma. Vanessa esperava que o passado de Evelyn contivesse algo útil. Não continha. Todo o antigo supervisor descrevia uma enfermeira competente. Todo o registro disponível mostrava uma mulher que tinha saído por vontade própria. Até os anos cuidando da mãe não ofereciam nada escandaloso. Então Vanessa mudou de tática. Se o passado de Evelyn não podia desacreditá-la, talvez o resgate pudesse. Perguntas começaram a circular entre os clientes particulares do restaurante. Sofia realmente esteve em perigo imediato? Evelyn assustou todo mundo sem necessidade? Uma ex-enfermeira sem registro ativo excedeu sua autoridade porque Adriano Moretti estava observando? Gregório não fez nada para deter os boatos. Depois cometeu o erro de colocar sua versão por escrito. O relatório interno de ocorrência descrevia as ações de Evelyn como intervenção desnecessária de funcionária de serviço antes da chegada dos profissionais médicos qualificados. Adriano conseguiu uma cópia. Leu uma vez. Depois ligou para a neurologista de Sofia. A resposta chegou com bem menos ambiguidade. Sofia tinha sofrido um AVC isquêmico agudo. Os sintomas documentados tinham começado por volta das 20h17. A chamada de emergência tinha sido feita quase imediatamente. O relatório dos paramédicos registrava especificamente assimetria facial, fraqueza unilateral no braço e fala comprometida antes da chegada ao hospital. A neurologista explicou a linha do tempo para Adriano e Sofia juntos. O tratamento de AVC é extremamente sensível ao tempo, ela disse. Quanto mais rápido identificamos o que está acontecendo, mais rápido podemos avaliar o paciente para o tratamento adequado. Sofia olhou para o irmão e para Evelyn. Ela reconheceu os sinais de alerta clássicos imediatamente. A médica revisou as anotações da emergência. Ela também impediu que dessem água para você, enquanto sua capacidade de deglutir era incerta. Isso foi sensato. AVC pode comprometer a deglutição e aumentar o risco de aspiração. A mandíbula de Adriano se travou. Imovê-la. Manter a situação controlada e evitar movimento desnecessário enquanto monitorava o quadro foi apropriado.
E mais importante, ela comunicou o horário de início dos sintomas com clareza aos paramédicos. A médica olhou direto para Sofia. Essa informação importa. Sofia ficou quieta. O quanto? A neurologista fez uma pausa. Em cuidados com AVC, costumamos dizer que tempo é cérebro. Cada minuto sem fluxo sanguíneo adequado pode importar. Ninguém pode dizer com exatidão o que teria acontecido se tudo tivesse demorado mais. Mas o reconhecimento rápido nos deu algo extremamente valioso. O quê? Tempo para agir. A frase ficou com Adriano. Dias depois, o restaurante recebeu outro jantar particular, com muitas das mesmas famílias que tinham testemunhado o colapso de Sofia. Gregório esperava que a noite recuperasse a reputação do restaurante. Vanessa esperava que os boatos se apagassem em silêncio. Adriano tinha outra coisa em mente. Antes do jantar começar, ele se levantou. As conversas pararam quase na hora. Sofia estava sentada ao lado dele, ainda em recuperação, mas visivelmente mais forte. Evelyn ficou perto da borda do salão, junto com os outros funcionários. Adriano olhou primeiro para Gregório. Soube que há preocupação sobre o que aconteceu aqui com minha irmã. Gregório se remexeu. Senhor Moretti, nós certamente nunca pretendemos. Eu não estava perguntando. Silêncio. Adriano colocou uma cópia do resumo médico sobre a mesa. Minha irmã sofreu um AVC agudo. Os médicos confirmaram que o reconhecimento rápido dos sintomas foi essencial para que ela fosse avaliada e tratada sem atraso desnecessário. O olhar dele percorreu o salão. Enquanto pessoas instruídas entravam em pânico, Evelyn Rocha reconheceu o que estava acontecendo. Evelyn congelou. Ela protegeu minha irmã de erros bem-intencionados. Identificou o horário de início. Comunicou com clareza à equipe de emergência. Então Adriano se virou para Gregório. E enquanto ela fazia isso, o gerente dela mandava afastá-la repetidamente. O rosto de Gregório perdeu a cor. Vanessa falou com cuidado. Ninguém contesta que a Evelyn ajudou. Algumas pessoas só ficaram preocupadas que o envolvimento dela pudesse ter sido motivado por o quê? A voz de Adriano permaneceu baixa. Vanessa hesitou. Atenção. Sofia se levantou. Então escolheu um jeito estranho de conseguir isso. Todos olharam para ela. Ela nunca contou que tinha sido enfermeira de UTI até os paramédicos perguntarem. Vanessa não disse nada. Sofia continuou. Ela nunca procurou meu irmão depois. Nunca pediu dinheiro. Nunca pediu reconhecimento. Adriano olhou para Evelyn. E quando a investiguei, ela ficou brava por causa disso também. Algumas risadas contidas quebraram a tensão. Até Evelyn quase sorriu. Adriano caminhou até ela. Pela primeira vez, Evelyn pareceu desconfortável. Não porque tivesse medo dele, mas porque o salão inteiro estava assistindo. Eu não preciso disso, ela sussurrou. Eu sei. Então por que está fazendo isso? Gratidão expressa em particular, não repara a humilhação feita em público. Isso a calou. Adriano se voltou de volta para os convidados. Evelyn Rocha não se aproveitou da emergência da minha irmã. Os olhos dele pousaram em Gregório, depois em Vanessa. Ela respondeu a ela. Ele ergueu o copo. Minha família deve a ela algo que dinheiro não compra. Evelyn ergueu uma sobrancelha. Adriano terminou baixinho. Respeito. Sofia ergueu o copo primeiro. Os outros seguiram. Evelyn olhou ao redor do salão onde, semanas antes, as pessoas só tinham visto uma garçonete parada onde não devia estar. Agora ninguém desviava o olhar. Mas Adriano notou algo mais importante. Evelyn não se impertigou porque pessoas poderosas finalmente a respeitavam. Ela sempre tinha se mantido ereta. E foi então que ele entendeu que devolver a ela a carreira que havia perdido não significaria nada se ele tentasse escolher por ela. A próxima decisão tinha que pertencer inteiramente a Evelyn. 3 semanas depois do jantar, Evelyn recebeu um envelope no trabalho. Dentro havia um convite. O Grupo Moretti estava lançando um programa de bolsas para enfermeiras que quisessem voltar à prática clínica depois de deixar a profissão para cuidar de familiares. Ajuda com mensalidade, suporte para regularizar o registro, curso de atualização, auxílio para colocação em estágio clínico. Evelyn leu o anúncio 2 vezes. Depois encontrou Adriano à mesa de sempre. Você fez isso? Ele olhou para o envelope. Eu aprovei. Para mim? Não. Ela cruzou os braços.
Essa resposta veio rápido demais para ser confiável. Adriano indicou a cadeira vazia. Evelyn continuou de pé. Ele suspirou. O programa foi inspirado em você. Não foi criado exclusivamente para você. Isso soa como algo que um advogado te ensinou a dizer. Soa como algo que aprendi depois de perceber que você jogaria o envelope em mim se seu nome estivesse impresso nele. Ela quase riu. Quase. Adriano continuou. Há enfermeiras que deixam a medicina porque um dos pais adoece, ou o cônjuge, às vezes um filho. Anos depois, querem voltar e descobrem que o caminho de volta é caro e complicado. A expressão de Evelyn suavizou. Você pesquisou isso? Eu pesquiso problemas antes de gastar dinheiro com eles. Aí está ele. Quem? O empresário assustador. Adriano se recostou. Estava começando a achar que você tinha esquecido dele. Ela finalmente se sentou. O que você quer de mim? Nada. Evelyn o estudou. Pessoas com a riqueza de Adriano raramente entendiam essa palavra. Ele pareceu reconhecer a desconfiança dela. Você não me deve uma inscrição. Não deve publicidade para minha empresa. E com certeza não me deve uma decisão de carreira. Então por que me dar isso? Porque você me lembrou que às vezes pessoas capazes desaparecem das profissões por motivos que não têm nada a ver com capacidade. Isso a atingiu mais forte do que Evelyn esperava. Ela olhou para o envelope. Por anos tinha dito a si mesma que a enfermagem pertencia a outra versão dela. A mulher que conseguia trabalhar plantões de 12 horas e ainda ligar para a mãe depois. A mulher que acreditava que competência resolvia quase tudo. O Alzheimer tinha ensinado o contrário. Depois que Marlene morreu, Evelyn não conseguia entrar num hospital sem lembrar da paciente que mais tinha amado e nunca conseguiu salvar. Servir messas era mais simples. Ninguém morria porque ela deixava passar algo. Nenhuma família apavorada procurava certeza no rosto dela. Ninguém a lembrava da mãe. Você acha que estou com medo? Ela disse. Adriano não negou. Acho que você tem permissão para estar. Os olhos dela se ergueram. Não era a resposta que esperava. Minha mãe esqueceu quem eu era perto do fim. Adriano ficou em silêncio. Eu conseguia lidar com respiradores, códigos de emergência, famílias gritando comigo, mas não conseguia entrar no quarto dela e ver ela me olhar como uma estranha. Evelyn passou o polegar pela borda do envelope. Depois que ela morreu, todo mundo ficava dizendo para eu voltar à enfermagem. Como se voltar provasse que eu estava bem. E você não estava. Não. Está agora? Evelyn considerou a pergunta. Não sei. Adriano assentiu. Então não se inscreva. Ela o encarou. Você criou um programa inteiro parcialmente por minha causa e está me dizendo para não usá-lo. Estou dizendo para não deixar a gratidão tomar a decisão por você. Algo mudou no rosto dela. Adriano conhecia poder o bastante para saber quando não usá-lo. Então deixou o envelope com ela e nunca mais tocou no assunto. 2 semanas se passaram, depois 3. Sofia seguia a reabilitação. Adriano continuava aparecendo para tomar café com uma regularidade suspeita. Evelyn continuava fingindo que não tinha decorado o prazo final da bolsa. Uma tarde, ela visitou seu antigo hospital. Clara a encontrou na recepção. Andaram por corredores conhecidos até Evelyn parar diante da UTI. Por vários minutos, não conseguiu entrar. Depois, uma enfermeira passou correndo, consolando uma família apavorada, enquanto respondia a um alarme de monitor com calma treinada. Evelyn se lembrou de algo que tinha enterrado sob o luto. A enfermagem nunca tinha sido sobre vencer a morte. Era sobre nunca abandonar as pessoas quando estavam com medo. A mãe dela tinha ensinado isso melhor do que qualquer hospital jamais poderia. Na manhã seguinte, Adriano recebeu uma mensagem. 3 palavras. Me inscrevi hoje. Ele leu 2 vezes, depois respondeu. Ótimo. Nada mais. Evelyn sorriu para a tela. Meses depois, após cursos de atualização, treinamento clínico supervisionado e todas as etapas necessárias para o retorno, Evelyn ficou parada diante do vestiário de um hospital, vestindo o jaleco de novo. Adriano tinha aberto uma porta, mas não a tinha carregado por ela. Ela tinha feito isso sozinha, e quando Evelyn entrou no plantão, entendeu algo que antes não estava pronta para entender. Voltar à enfermagem não significava deixar a mãe para trás.
Significava carregar adiante tudo que cuidar de Marlene tinha ensinado a ela. Voltar à enfermagem mudou a rotina de Evelyn. Não tirou Adriano dela. Ele simplesmente se adaptou. Os jantares caros viraram cafés depois do plantão dela. Mesas formais viraram caminhadas tranquilas perto do hospital. Às vezes Sofia se juntava a eles, principalmente quando desconfiava que o irmão estava transformando o que devia ser uma conversa num interrogatório. Sabe, Sofia disse a ele uma noite. Homens normais perguntam às mulheres como foi o dia. Eu perguntei isso a ela, você perguntou quantos pacientes ela atendeu. Foi assim que foi o dia dela. Evelyn riu. Adriano pareceu ofendido. Sofia parecia vitoriosa. Meses antes, Evelyn jamais imaginaria rir com Adriano Moretti. Conhecia a reputação dele antes mesmo do colapso de Sofia. Todo mundo na cidade sabia o suficiente para baixar a voz perto do nome dele. Mas Evelyn também tinha aprendido que existiam dois Adrianos. Havia o homem cujo silêncio conseguia esvaziar um salão. E havia o irmão que ia a todas as consultas de reabilitação de Sofia, mesmo quando ela reclamava que ele estava sufocando. O homem que bancava discretamente um programa de bolsas, mas se recusava a colocar o nome dele no material de divulgação. O homem que nunca mais perguntou a Evelyn se ela pretendia continuar enfermeira. Esperava que ela lhe contasse. Isso importava. Uma noite, depois que Evelyn terminou um plantão difícil, encontrou Adriano do lado de fora do hospital. Você está péssima, ele disse. Ela parou. Essa é uma frase de abertura extraordinariamente ruim. Trouxe café. Recuperação. Ele entregou o copo a ela. Caminharam em silêncio. Evelyn tinha perdido uma paciente naquela noite. Não contou a ele de imediato. Adriano não exigiu explicação. Por fim, ela disse: achei que voltar ia parecer voltar a ser quem eu era antes. E eu não sou mais ela. Adriano olhou para ela. Isso é ruim? Evelyn pensou a respeito. Não. Ela sorriu de leve. Acho que sou melhor agora. Ele assentiu como se aquilo fosse óbvio. Você sempre acreditou nisso. Sim, isso é irritantemente confiante. Tenho muitos defeitos. Duvidar de você não é um deles. Ela parou de andar. Adriano também parou. Por um momento, nenhum dos dois falou. Não tinha havido nenhuma declaração dramática entre eles. Só centenas de coisas pequenas. Café, visitas ao hospital, discussões, as piadas de Sofia. Adriano lembrando em quais noites Evelyn trabalhava até tarde. Evelyn percebendo quando ele tinha passado tempo demais sem dormir. A confiança tinha se acumulado devagar, até que fingir que era só gratidão se tornou mais difícil do que admitir no que aquilo tinha se transformado. Adriano olhou para ela. Sabe do que eu mais me lembro daquela noite? Do meu excelente atendimento? Não. Do Gregório quase tendo um infarto. Tentador. Ela sorriu. A expressão de Adriano suavizou. Você nunca olhou meu sobrenome. Evelyn ficou parada. Você não se importou com quem estava sentado naquela mesa. Não se importou com quem eu era ou com quem todo mundo tinha medo. Ele deu um passo mais perto. Você só viu minha irmã. Evelyn sustentou o olhar dele porque o medo nunca deveria ser tratado antes do paciente. Por um segundo, Adriano a fitou. Depois riu. Não o som contido que ela às vezes arrancava dele. Uma risada de verdade. Aberta, sem controle. Evelyn ficou olhando. Eu não sabia que você conseguia fazer isso. Eu também não. A risada dele foi sumindo, mas o calor permaneceu. Depois Adriano ficou sério. Passei a maior parte da vida achando que proteger as pessoas significava controlar todo o perigo possível ao redor delas. A Sofia deve ter mencionado isso repetidamente, imagino que com diagramas. Ele sorriu. Mas você me ensinou uma coisa. Evelyn esperou. Às vezes proteger alguém significa confiar que a pessoa escolha por si mesma. Os olhos dele continuaram nos dela. Então não vou dizer o que isso deveria virar. O coração dela acelerou. Não vou te oferecer uma vida que você não pediu. Ele fez uma pausa. Mas gostaria da chance de fazer parte da vida que você escolher. Pela primeira vez, Evelyn não teve uma resposta pronta. Adriano Moretti conseguia comandar salões. Conseguia fazer homens poderosos se calarem de medo. E ali estava, diante dela, pedindo em vez de tomar. Isso foi o que finalmente pesou. Evelyn segurou a mão dele,
Os dedos dele se fecharam ao redor dos dela com cuidado. Nada de promessas caras, ela disse. Combinado. Nada de decidir o que é melhor para mim. Difícil, mas possível. E nada de me investigar toda vez que eu me recusar a responder uma pergunta. Adriano hesitou. Adriano. Combinado. Ela riu. Depois deu um passo mais perto. Pode começar com o jantar. A sobrancelha dele se ergueu. No restaurante? De jeito nenhum. Por quê? Já passei tempo suficiente servindo você lá. Adriano sorriu. Dessa vez, Evelyn não desviou o olhar. Ela já tinha acreditado um dia que deixar alguém entrar em sua vida significava abrir mão de parte dela mesma. Calma, Adriano. Finalmente entendeu que podia significar outra coisa, ser vista por completo e mesmo assim continuar inteiramente dona de si. Um ano depois, Sofia Moretti entrou naquele mesmo restaurante sem ajuda de ninguém. Sem cadeira de rodas, sem fisioterapeuta ao lado, sem o irmão pairando 2 passos atrás. Embora Adriano estivesse tecnicamente só a 4 passos. Eu estou vendo você, Sofia gritou por cima do ombro. Estou andando normal. Não falei nada. Você está pensando alto. Evelyn riu do outro lado do salão. Tinha chegado direto do hospital, ainda com o jaleco azul marinho por baixo do casaco. Sofia atravessou o salão e a envolveu com os 2 braços. Um ano antes, um daqueles braços tinha caído sem forças em direção ao chão. Evelyn nunca esqueceu aquilo. Sofia também não. Você está apertando mais forte, disse Evelyn. Terapia ocupacional se exibindo. Com certeza. O restaurante também tinha mudado. Gregório Assis não era mais o gerente geral. Depois de como lidou com a emergência de Sofia e quando o relatório falso se tornou impossível de defender, os donos o substituíram. Vanessa tinha desaparecido da vida particular de Adriano pouco depois. Não houve vingança dramática, nenhuma ameaça, nenhuma destruição pública, só consequências. O programa de bolsas tinha se expandido para vários hospitais, ajudando ex-enfermeiras a reconstruir carreiras interrompidas por anos cuidando da família. Evelyn recusou todo pedido para batizar o programa com seu nome. Aceitou outra coisa em vez disso, um cargo fixo na UTI. Ela mesma tinha conquistado aquilo. Os convidados começaram a chegar aos poucos para o jantar de aniversário. Entre eles estava uma jovem estudante de enfermagem, apoiada pelo programa de bolsas. Ela reconheceu Evelyn na hora. Você é a enfermeira que salvou a senhorita Moretti. Evelyn balançou a cabeça. Eu era a garçonete que reconheceu o que estava acontecendo. A estudante olhou para Adriano. Então por que o senhor Moretti ainda agradece a você como se você tivesse salvado tudo? Sofia ouviu. Sorriu. Ela não só salvou minha vida. Do outro lado do salão, Adriano ergueu os olhos. Sofia continuou baixinho. Ela devolveu a família ao meu irmão. Os olhos de Evelyn encontraram os de Adriano. Um ano tinha mudado ele de formas que quase ninguém mais notava. Ele continuava temido, continuava controlado, continuava um homem cujo nome conseguia silenciar conversas. Mas Evelyn conhecia o homem que trazia café depois dos plantões noturnos. O irmão que ainda ia às consultas de Sofia, mesmo quando ela proibia. O homem que tinha aprendido que proteger alguém não significava possuir as escolhas dessa pessoa. Adriano se aproximou e parou ao lado dela. Você está olhando fixo. Você também está. Eu comecei segundo. Isso não é uma defesa. A mão dele encontrou a dela. Nenhum anúncio se seguiu. Nenhum salão ficou em silêncio. Não houve promessa dramática de para sempre. Tinham aprendido que as coisas mais fortes de suas vidas raramente chegavam de forma dramática. Uma enfermeira tinha virado garçonete porque o amor exigiu sacrifício. Um chefe da máfia tinha confiado numa estranha porque o medo exigiu humildade. Uma irmã tinha sobrevivido porque uma mulher ignorada se recusou a desperdiçar tempo. E 2 pessoas que tinham passado anos protegendo todo mundo aprenderam devagar a deixar que alguém também protegesse um espaço dentro delas. Sofia observou Adriano entrelaçar os dedos com os de Evelyn. Nenhum dos dois soltou a mão. Dessa vez, ninguém precisava ser salvo. Eles simplesmente estavam.